No hotel de luxo, ninguém compreendia a mulher chinesa milionária, até que a camareira negra falou chinês. Um encontro improvável entre duas mulheres de mundos completamente diferentes estava prestes a desafiar todas as expectativas naquele ambiente de aparência. Uma conexão inesperada mudaria para sempre o destino de ambas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O saguão do hotel majestoso emudeceu quando Dona Lúcia Costa atravessou as portas giratórias. O mármore polido refletia sua silhueta elegante, enquanto o pingente de jade balançava suavemente em seu pescoço, capturando a luz dos lustres de cristal que pendiam do teto abobadado. A mulher de 60 anos ajeitou o casaco de seda bordada e caminhou com passos firmes até a recepção, onde 3 funcionários conversavam em tom baixo. Ni hao, Oyo Yudin, disse Lúcia em mandarim perfeito, sua voz melodiosa ecoando pelo ambiente. Os recepcionistas trocaram olhares confusos, ou melhor, fingiram confusão. Um deles pigarreou, outro fingiu atender um telefonema insistente. O terceiro, um rapaz de terno impecável, limitou-se a sorrir com educação vazia. Reserva, nome por favor, perguntou em português vagaroso e alto, como se volume pudesse compensar a barreira linguística. Lúcia suspirou e retirou da bolsa um envelope, vermelho tradicional, estendendo-o junto com seu passaporte. O envelope, um hongbao que na cultura chinesa simboliza boa sorte e respeito, foi observado com desconfiança. Os olhares dos funcionários pareciam dizer suborno sem que uma única palavra fosse pronunciada. Costa, Lúcia Costa, respondeu ela, alternando para o português com sotaque quase imperceptível. Do outro lado do saguão, Ana Santos organizava discretamente as flores de um arranjo próximo ao elevador. A camareira de 25 anos observava a cena, enquanto seus dedos habilidosos ajustavam os lírios brancos. Seus olhos castanhos captaram o desconforto crescente da hóspede. Olha só a madame chinesa querendo impressionar, sussurrou um dos recepcionistas para o colega, pensando estar fora do alcance de ouvidos atentos. Deve achar que estamos na liberdade. Nena sentiu o estômago revirar com o conhecia bem aquele tipo de preconceito velado, embrulhado em sorrisos profissionais. Continuou seu trabalho, mas seus olhos não abandonaram a cena. Lúcia recebeu finalmente a chave do quarto, mas o envelope vermelho permaneceu intocado sobre o balcão. Quando se virou para seguir em direção ao elevador, seu olhar cruzou com o de Ana. Foi um instante fugaz, mas carregado de reconhecimento mútuo. A funcionária não desviou o olhar como os outros haviam feito. Ao contrário, sustentou a conexão com dignidade e compreensão. Naquele breve momento, algo invisível se estabeleceu entre as duas mulheres, uma promessa silenciosa de que, em meio à frieza daquele ambiente hostil, alguém finalmente enxergava além das aparências. Alguém finalmente enxergava além das aparências. Alguém percebia sua dor. E para Lúcia, depois de um dia inteiro de olhares esquivos e sorrisos forçados, aquele simples reconhecimento significava mais do que qualquer luxo que o hotel majestoso pudesse oferecer. Poucos minutos depois do constrangedor episódio no saguão, Dona Lúcia Costa dirigiu-se ao elevador com passos apressados. A tensão ainda era visível em seus ombros enquanto apertava o envelope vermelho contra o peito. Ao sair no quarto andar, o pingente de jade que carregava no pescoço, relíquia de família passada por gerações, desprendeu-se subitamente quando ela ajustou a bolsa. A joia deslizou silenciosamente pelo carpete do corredor, rolando como se tivesse vida própria até parar aos pés de Ana Santos, que estava ajoelhada limpando um rodapé. A camareira observou o brilho esverdeado por um instante, reconhecendo imediatamente o valor, não apenas monetário, mas sentimental daquele objeto. Senhora, acho que isto lhe pertence, disse Ana, levantando-se com o pingente cuidadosamente entre os dedos. Notando o olhar perdido da mulher mais velha, a funcionária hesitou por um segundo antes de acrescentar, em mandarim perfeitamente articulado. Desaqueio de Fempalhão, Senechoucal Tossari. Estágio Tranjapoma.
Este pingente de jade é muito bonito, é uma relíquia de família. O rosto de Lúcia transformou-se instantaneamente. Seus olhos, entes carregados de cansaço, arregalaram-se em surpresa genuína. Ela quase tropeçou nos próprios pés ao se aproximar da jovem. Você fala mandarim? Perguntou em sua língua materna, a voz embargada pela emoção inesperada. Ana sorriu, entregando o pingente à milionária. Morei em Pequim por 7 anos, quando criança. Minha mãe trabalhava na embaixada brasileira. Aprendi o idioma na escola e com amigos locais. Uma lágrima discreta escorreu pelo rosto de Lúcia, enquanto ela recolocava o pingente. Pela primeira vez desde sua chegada ao hotel majestoso, sentiu-se vista, compreendi. Não era apenas uma estrangeira excêntrica carregando envelopes vermelhos e tentando se comunicar em uma língua incompreensível. Você não imagina o que significa encontrar alguém que entenda não apenas minhas palavras, mas também, ela hesitou, buscando a expressão certa, meus gestos, minhas tradições. A camareira olhou para os lados, certificando-se que ninguém as observava, e baixou a voz. Percebi como a trataram lá embaixo. Não foi justo. Lúcia assentiu, um sorriso genuíno iluminando seu semblante. Naquele corredor silencioso, entre baldes de limpeza e toalhas dobradas, nasceu uma conexão inesperada, um fio de esperança em terra estrangeira. A gratidão em seu olhar era tão profunda que dispensava tradução em qualquer idioma. Ana hesitou por um momento antes de aceitar o convite de Lúcia Costa. Não era comum uma camareira entrar no quarto de uma hóspede para algo além de suas funções, mas a conexão estabelecida entre elas superava as convenções do hotel majestoso. O quarto de Lúcia exalava um aroma suave de jasmim que emanava de um pequeno difusor sobre a mesa de centro. Lúcia serviu o chá em xícaras delicadas de porcelana, seus movimentos precisos, revelando anos de prática naquele ritual. Você deve estar se perguntando por que estou realmente aqui, comentou a milionária, ajustando o pingente de jade em seu pescoço. Não é apenas uma viagem de negócios. Ana observou atentamente enquanto a mulher mais velha abria uma pasta de couro, revelando fotografias amareladas e documentos antigos. Com dedos trêmulos, Lúcia explicou que sua avó, uma arquiteta talentosa, havia sido a verdadeira criadora da Ala Fênix, uma suíte lendária do hotel que combinava elementos orientais e ocidentais de forma revolucionária para a época. Ninguém acreditou que uma mulher chinesa pudesse criar algo tão magnífico, sussurrou ela, a voz embargada. O hotel atribuiu o projeto a um arquiteto europeu, e o nome dela simplesmente desapareceu da história. A camareira sentiu um nó na garganta. Como filha de diplomata, Ana conhecia bem o peso da invisibilidade cultural. Sem hesitar, ofereceu ajuda para investigar. Minha avó mencionou um livro de registros, continuou Lúcia. Ela o escondeu no porão antes de partir, esperando que algum dia a verdade viesse à tona. Naquela mesma noite, aproveitando o turno de Paulo Santos, o vigia noturno que costumava cochilar após a meia-noite, as duas mulheres desceram ao porão do hotel. O cheiro de mofo e o ar pesado tornavam a respiração difícil enquanto vasculhavam entre caixas empoeiradas e móveis esquecidos. Foi Ana quem encontrou, atrás de um armário antigo, uma pequena cavidade na parede. Dentro dela, protegido por um pano de seda desbotado, estava um livro de registros com capa de couro rachada pelo tempo. Ao abrirem o livro sob a luz fraca de uma lâmpada, ambas prenderam a respiração. Diante delas, desenhos meticulosos da Ala Fênix se revelavam em traços delicados, acompanhados por anotações em mandarim que detalhavam cada aspecto do projeto. A assinatura no canto inferior de cada página era inconfundível, o mesmo símbolo gravado no pingente de jade de Lúcia. É ela, murmurou ao hóspede, lágrimas escorrendo silenciosamente. É a prova que eu procurava. Ana segurou a mão de Lúcia, sentindo o peso daquela descoberta. Naquele momento, ambas compartilhavam mais que um segredo. Compartilhavam a determinação de restaurar uma verdade soterrada pelo tempo e pelo preconceito.
Lúcia Costa examinou os documentos espalhados sobre a cama do quarto. Após a descoberta no porão, ela precisava de ajuda profissional para traduzir oficialmente alguns dos registros mais antigos. Pegou o telefone do hotel e solicitou um intérprete para a reunião marcada com a diretoria no dia seguinte. Precisamos de alguém certificado, explicou ela a Ana, que organizava as fotografias dos registros. Sua tradução é perfeita, mas eles vão exigir um profissional reconhecido. A camareira assentiu, compreendendo a estratégia. Por mais que dominasse o mandarim, seu testemunho não teria o mesmo peso institucional que um tradutor juramentado. Na manhã seguinte, Lúcia desceu ao saguão para confirmar a chegada do intérprete. Carlos Oliveira a recebeu com um sorriso ensaiado, ajustando a gravata impecável. Sinto muito, dona Lúcia. Houve um problema com a agência de tradução. O profissional só poderá vir depois de amanhã. O gerente folheava papéis sem olhá-la nos olhos. A milionária percebeu imediatamente a manobra. Adiar a reunião significava mais tempo para que alguém pudesse interferir nas provas encontradas. Isso é inaceitável, protestou ela, mantendo a compostura. A reunião está agendada há uma semana. Infelizmente, são procedimentos que fogem ao meu controle, respondeu ele, com falsa preocupação. Podemos remarcar para quinta-feira. Quando Ana passou pelo saguão carregando toalhas limpas, notou a tensão na postura de Lúcia. Aproximou-se discretamente e captou fragmentos da conversa. O gerente, ao perceber sua presença, fez um gesto para que se retirasse. De volta ao quarto, Lúcia explicou a situação para Ana. Ela está ganhando tempo. Provavelmente já informou alguém sobre nossas descobertas. Posso ajudar com as traduções preliminares, ofereceu a funcionária. Conheço os protocolos do hotel e posso guiá-la pelos procedimentos administrativos. Nos 2 dias seguintes, as duas mulheres trabalharam incansavelmente. Ana, após seus turnos, subia discretamente ao quarto de Lúcia. Juntas, catalogaram documentos, organizaram argumentos e prepararam uma apresentação que não dependesse totalmente do intérprete oficial. A burocracia imposta por Carlos revelou-se apenas a primeira de muitas barreiras. Formulários desapareciam misteriosamente. E-mails eram respondidos com atraso e até o acesso à sala de arquivos foi temporariamente bloqueado por uma manutenção de emergência. Eles estão com medo, concluiu Ana, traduzindo o antigo registro de hóspedes. E medo é sinal de que estamos no caminho certo. Lúcia apertou o pingente de jade entre os dedos, sentindo o peso da responsabilidade e da urgência. Com cada obstáculo, sua determinação apenas aumentava, e a parceria com Ana tornava-se não apenas conveniente, mas essencial para navegar aquele labirinto de resistências. A chuva castigava as janelas do hotel majestoso, quando Lúcia Costa percebeu que algo estava errado. Seus documentos, incluindo os registros originais da avó sobre a ala Fênix, haviam desaparecido do cofre do quarto. Com as mãos trêmulas, ela descofora a recepção, sua voz normalmente controlada agora revelando um tremor de pânico. Carlos Oliveira apareceu pessoalmente, seu rosto uma máscara de preocupação profissional que não alcançava seus olhos. Vamos verificar as câmeras imediatamente, senhora Costa, garantiu o gerente, conduzindo-a até a sala de segurança. Lá, apenas estática preenchia as telas nos horários cruciais. Um problema técnico que, por coincidência, afetara apenas o corredor do quarto de Lúcia. Isso é absurdo, exclamou a milionária, seu pingente de jade balançando enquanto gesticulava. Essas câmeras funcionavam perfeitamente ontem. Ana Santos, que havia sido chamada como tradutora, notou algo estranho nos registros de entrada do pessoal. Paulo Santos, o vigia noturno, havia feito rondas fora de seu horário habitual, justamente no andar de Lúcia. A camareira lembrou-se de tê-lo visto mais cedo, observando nervosamente os envelopes vermelhos que a hóspede carregava. Ele parecia ansioso, comentou Ana discretamente para Lúcia, quando estavam a sós, como se estivesse esperando algo ou alguém. Enquanto investigavam,
uma funcionária da limpeza revelou ter visto Paulo conversando com um homem de terno no estacionamento. Ele recebeu um envelope, sussurrou a mulher, olhando por cima do ombro. Parecia dinheiro. Lúcia sentou-se na beira da cama, devastada. Aqueles documentos eram insubstituíveis, provas concretas do legado de sua família. Sem eles, sua missão se tornava quase impossível. Talvez seja hora de desistir, murmurou ela em mandarim, mais para si mesma que para Ana. A jovem camareira apertou suavemente o ombro de Lúcia. Minha mãe sempre dizia que, na diplomacia, os maiores obstáculos revelam os caminhos mais importantes. Naquela mesma noite, Amanda Ferreira, a diretora do patrimônio, foi informada do incidente. Seu olhar penetrante estudou as gravações disponíveis antes e depois da estática. Isso não foi acidental, concluiu a diretora, apontando para padrões de interferência. Alguém manipulou o sistema com conhecimento técnico. Enquanto a chuva continuava a cair, Paulo Santos fazia sua ronda noturna, seu rosto tenso iluminado pelos relâmpagos. Em seu bolso um pequeno pedaço de papel com um número de telefone e uma quantia anotada, o preço de sua lealdade, ou talvez o peso de sua consciência. A tensão pairava no ar do Hotel Majestoso. Uma reunião de emergência foi convocada no escritório principal, depois que Helena Costa foi vista manuseando um bilhete de tradução deixado por Ana Santos. O documento continha informações cruciais sobre a investigação do legado da família de Lúcia. Carlos Oliveira, com seu olhar severo, apontou o dedo para a camareira acusada. Você foi vista pegando documentos que não lhe pertencem, Helena. Isso coincide exatamente com o desaparecimento de itens importantes do cofre da dona Lúcia, disse o gerente, sua voz carregada de suspeita. Helena tremia visivelmente, seus olhos marejados fixos no chão. Eu só queria entender o que estava acontecendo. Não roubei nada, juro, murmurou ela, apertando nervosamente o uniforme. Lúcia Costa observava a cena com uma mistura de mágoa e curiosidade. Quando finalmente falou, sua voz era controlada, mas carregada de decepção. Por que você faria isso? Achei que estávamos construindo confiança neste hotel. Foi Ana quem notou os papéis amassados que saíam do bolso de Helena, avisos de cobrança e notificações de despejo. A funcionária, percebendo o olhar de Ana, deixou escapar um soluço abafado. Meu filho está doente. Preciso de dinheiro para os remédios. Pensei que se descobrisse algo valioso. Ela não conseguiu terminar a frase. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Carlos já preparava os documentos de demissão quando Lúcia fez algo inesperado. Levantou-se, aproximou-se de Helena e gentilmente tocou seu ombro. Eu entendo o desespero, disse a milionária com suavidade. Minha avó também enfrentou dificuldades quando chegou a este país. Ela me ensinou que a compaixão é mais valiosa que qualquer tesouro. O gerente parecia confuso, mas ela poderia ter comprometido toda a investigação. Não podemos tolerar. Posso pagar pelos medicamentos? Lúcia interrompeu, surpreendendo a todos. E quero que Helena permaneça. Todos merecem uma segunda chance. Helena levantou os olhos, incrédula. Por quê? Depois do que eu fiz, porque às vezes precisamos de ajuda para não nos perdermos, respondeu Lúcia, trocando um olhar significativo com Ana. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, algo mudou no Hotel Majestoso. O gesto de perdão não apenas salvou o emprego de Helena, mas plantou uma semente de solidariedade. As três mulheres, a milionária, a camareira bilingue e a mãe desesperada, formaram uma aliança silenciosa contra a injustiça e o preconceito que permeavam aqueles corredores luxuosos. Carlos observava à distância, visivelmente contrariado. Ele não entendia como um simples ato de compaixão poderia mudar o curso de tudo. O alarme silencioso do Hotel Majestoso disparou às 3 da manhã. Paulo Santos, que fazia sua ronda noturna, detectou movimentos suspeitos na área isolada onde ficava a antiga ala Fênix. Quando chegou ao local, os invasores haviam escapado, deixando para trás um cenário de destruição que fez seu estômago revirar.
Dona Lúcia Costa foi acordada com batidas urgentes em sua porta. Ao ver o rosto pálido do vigia, ela soube imediatamente que algo terrível havia acontecido. Paulo explicou com voz trêmula que a ala que ela tanto lutava para preservar havia sido invadida e vandalizada. Vestindo-se às pressas, Lúcia desceu até o local, onde encontrou Ana Santos já examinando os danos. O chão estava coberto de cacos de porcelana, páginas rasgadas de livros antigos e estilhaços de molduras. Baús centenários jaziam abertos, seu conteúdo espalhado como folhas ao vento. Os quadros que retratavam a família de Lúcia estavam rasgados metodicamente, como se cada corte quisesse apagar uma memória. Isso não foi um roubo comum, murmurou Ana, agachando-se para recolher um pedaço de seda bordada. Eles não levaram nada valioso, só destruíram o que poderia provar sua conexão com este lugar. Lúcia segurou as lágrimas enquanto tocava os restos de um vaso de dinastia que pertencera à sua avó. A camareira, percebendo a dor da mulher mais velha, colocou gentilmente a mão em seu ombro. Espere, disse Ana subitamente, seus olhos fixos em um dos painéis vermelhos que adornavam a parede. Aproximando-se, ela passou os dedos pela madeira laqueada, sentindo uma irregularidade quase imperceptível. Tem algo errado aqui. O Feng Shui está desequilibrado. Com cuidado, a jovem pressionou uma parte específica do painel, revelando uma pequena câmera escondida, seu LED vermelho piscando discretamente. Estão nos observando, sussurrou ela. Provavelmente sabem exatamente o que procuramos. Paulo, que observava a cena da porta, empalideceu. Preciso verificar as gravações de segurança imediatamente, disse ele, afastando-se rapidamente. Enquanto vasculhavam os destroços em busca de qualquer coisa que pudesse ser salva, Ana encontrou mais 2 câmeras ocultas estrategicamente posicionadas. Cada descoberta tornava mais claro que não enfrentavam apenas indiferença, mas uma oposição organizada e determinada. Eles pensam que vão nos intimidar, disse Lúcia, seu rosto endurecendo com uma determinação renovada. Mas cada peça que destroem só me dá mais certeza de que estamos no caminho certo. Ana sentiu seus olhos brilhando com a mesma resolução. Agora sabemos que há muito mais em jogo do que imaginávamos. E eles acabaram de cometer um erro grave. Qual? Perguntou Lúcia. Nos mostraram que têm medo do que podemos descobrir. O calor sufocante daquela tarde de verão paulistano parecia intensificar a ansiedade de Ana Santos. Seu smartphone vibrou com uma mensagem anônima que a fez engolir em seco. Mesa de chá, fundo da loja Dragão Dourado Liberdade, procure embaixo. Hoje, 5 da tarde. Ana hesitou por alguns instantes. Após semanas de buscas infrutíferas, aquela poderia ser a pista que tanto precisavam ou simplesmente uma armadilha. 3 semanas antes, ela havia discretamente afixado um bilhete no mural da Sociedade Histórica, solicitando informações sobre a verdadeira origem da ala Fênix. Um gesto desesperado que agora parecia dar frutos. A camareira trocou rapidamente de roupa e pegou o metrô até a Liberdade. O bairro oriental fervilhava com suas lanternas vermelhas e o aroma de comida típica. Dentro da pequena loja de chás, Ana fingiu examinar mercadorias enquanto observava atentamente os clientes. Ninguém parecia prestar atenção especial nela. Posso ajudar? Perguntou o vendedor idoso. Só estou olhando as mesas de chá, respondeu ela, dirigindo-se ao fundo da loja. Com dedos trêmulos, Ana deslizou a mão sob a mesa de madeira escura e sentiu algo preso com fita adesiva. Um pequeno dispositivo de armazenamento, não maior que seu polegar. Guardou-o rapidamente na bolsa e saiu, sentindo o coração disparado. 2 horas depois, Dona Lúcia e ela estavam debruçadas sobre o laptop no quarto da milionária. O pendrive continha uma pasta repleta de arquivos, escrituras antigas digitalizadas, gravações de áudio de ex-funcionários do Hotel Majestoso e, o mais surpreendente, confissões escritas de um dos antigos proprietários. Meu Deus! Sussurrou Lúcia, os olhos marejados. Aqui está em preto e branco. Minha avó não apenas idealizou a ala Fênix,
mas foi deliberadamente apagada dos registros oficiais. Uma das gravações revelava a voz trêmula de um antigo contador do hotel. Removemos o nome dela porque uma mulher chinesa não poderia receber os créditos por algo tão magnífico. Foi errado, sempre soube, mas eram outros tempos. Ana apertou a mão da idosa. Agora temos provas concretas. Documentos, testemunhos, tudo o que precisamos. Lúcia tocou seu pingente de jade, como se pudesse sentir a presença da avó. Quem teria nos ajudado assim? Perguntou ela. Talvez alguém da sociedade histórica ou um funcionário antigo com remorso, respondeu a camareira. O importante é que não estamos mais sozinhas nesta luta. As duas mulheres se entreolharam, uma nova determinação brilhando em seus olhos. A verdade, por tanto tempo enterrada sob camadas de preconceito e conveniência, finalmente começava a emergir. A sala de reuniões do Hotel Majestoso estava mergulhada em tensão quando Dona Lúcia Costa entrou, acompanhada por Ana Santos. Os 12 membros da diretoria aguardavam em silêncio ao redor da mesa oval de mogno. Carlos Oliveira, com seu terno impecável, lançou um olhar de desaprovação às duas mulheres. Senhores e senhoras, estamos aqui para ouvir as alegações da senhora Costa sobre a suposta criação da ala Fênix por sua avó, anunciou o gerente com voz controlada, enfatizando a palavra suposta com descrédito. Amanda Ferreira, diretora do patrimônio, observava atentamente. Diferente dos outros, seu olhar transmitia genuína curiosidade. Dona Lúcia, por favor, apresente suas evidências, pediu a diretora, ajustando os óculos de armação fina. Lúcia respirou fundo e abriu sua pasta. Ana permaneceu ao seu lado, pronta para auxiliar na tradução de documentos em mandarim. A milionária começou a dispor sobre a mesa os itens cuidadosamente organizados, o livro de registros encontrado no porão, fotografias antigas e seu precioso pingente de jade. Este pingente pertenceu à minha avó, explicou Lúcia, sua voz ganhando firmeza. Observem o padrão entalhado na lateral. Agora, comparem com este detalhe nos desenhos originais da ala Fênix. Ana distribuiu cópias ampliadas dos documentos. A análise forense confirma que a caligrafia destes projetos corresponde aos diários pessoais da avó de Dona Lúcia, explicou a camareira, surpreendendo a todos com sua articulação. Notem como os traços das letras em mandarim são idênticos. Um murmúrio percorreu a sala. Carlos cruzou os braços, visivelmente incomodado. Isso não prova nada, rebedeu. Qualquer pessoa poderia ter copiado esses desenhos. Amanda levantou-se e examinou o livro de registros com atenção. Estes papéis têm mais de 50 anos, observou, e a tinta corresponde exatamente ao período da construção da ala. Lúcia então apresentou o relatório técnico que havia encomendado. A análise comparativa da caligrafia é conclusiva. Minha avó não apenas idealizou a ala Fênix, como supervisionou cada detalhe de sua construção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os diretores trocavam olhares inquietos. Ana permanecia firme ao lado de Lúcia, sua presença uma declaração silenciosa de apoio. Precisamos deliberar, disse finalmente um dos membros mais antigos do conselho. Enquanto saíam da sala, Amanda aproximou-se de Lúcia. Sua avó seria muito orgulhosa, sussurrou. Independente da decisão deles, a verdade está finalmente vindo à tona. Lúcia apertou o pingente de jade entre os dedos, sentindo o peso da história familiar. Ana tocou seu ombro gentilmente, e as duas trocaram um olhar de cumplicidade. A batalha ainda não estava ganha, mas a diretoria agora enfrentava uma verdade que não poderia mais ser ignorada. A reunião do conselho havia se estendido por mais de 2 horas, quando Rafael Martins entrou na sala de conferências. O homem, que todos conheciam apenas como auxiliar administrativo recém-contratado, carregava uma pasta marrom desgastada. Seus olhos inquietos percorreram cada rosto presente antes de se fixarem em Lúcia Costa. Com licença, tenho informações que mudam completamente esta discussão, anunciou, revelando seu verdadeiro papel como jornalista investigativo. Rafael abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa de mogno.
Estas são provas de que a família Costa jamais teve qualquer relação com a ala Fênix. O silêncio tomou conta do ambiente, enquanto os membros do conselho examinavam os papéis. Carlos Oliveira não conseguiu disfarçar um sorriso discreto. Lúcia empalideceu ao ver declarações falsificadas e reportagens antigas, manipuladas, que contradiziam tudo o que ela havia apresentado. Estes documentos mostram que a avó de Dona Lúcia sequer esteve no Brasil no período mencionado. Continuou o jornalista, apontando para datas e carimbos oficiais. E mais, tenho depoimentos de antigos funcionários negando qualquer participação dela no projeto. Ana Santos, que permanecia ao lado de Lúcia, sentiu o sangue ferver. Reconheceu imediatamente as inconsistências nas datas e nas assinaturas, mas antes que pudesse protestar, a porta se abriu novamente. Amanda Ferreira entrou com passos firmes, carregando seu próprio conjunto de documentos. A diretora da Sociedade Histórica colocou um dossiê sobre a mesa, diretamente em frente ao presidente do conselho. Senhores, estou acompanhando este caso há semanas, declarou Amanda com voz calma, mas autoritária. O que temos aqui é uma tentativa deliberada de manipulação da verdade. Ela abriu seu dossiê, revelando fotografias originais da década de 40, registros de imigração autenticados e, mais impressionante, uma série de cartas trocadas entre a administração original do hotel e a avó de Lúcia. Estes documentos passaram por análise forense e são indiscutivelmente autênticos, explicou a diretora, lançando um olhar severo para Rafael. Além disso, descobrimos que o Sr. Martins tem ligações diretas com a família Mendonça, antigos proprietários que tentam evitar qualquer reivindicação sobre o patrimônio do hotel. O rosto do jornalista perdeu a cor. Ele tentou recolher seus papéis, mas Carlos o deteve com um gesto. É isso que acontece quando a verdade encontra defensores, murmurou Ana para Lúcia, apertando sua mão em solidariedade. O presidente do conselho examinou cuidadosamente o material apresentado por Amanda e, após alguns minutos de deliberação, anunciou: creio que temos evidências suficientes para prosseguir com a reivindicação da senhora Costa. E quanto ao senhor Martins, sugiro que se retire antes que decidamos tomar medidas legais. A verdade, finalmente, começava a prevalecer. Enquanto o Hotel Majestoso fervilhava com a investigação sobre a ala Fênix, Ana Santos enfrentava uma batalha particular em seu pequeno apartamento no subúrbio de São Paulo. Seu smartphone vibrou com a chegada de mais uma mensagem de sua mãe, Mariana Santos, ex-diplomata que havia servido na Embaixada Brasileira em Pequim por mais de uma década. Filha, apareceu uma vaga no consulado. Seria perfeito para você com seu mandarim fluente. Por que insiste nesse emprego de camareira? Ana suspirou profundamente enquanto preparava uma mala com uniformes limpos. As expectativas de Mariana sempre pesaram sobre seus ombros como uma responsabilidade invisível. Desde pequena, quando acompanhava a mãe em recepções diplomáticas na China, todos previam que seguiria os mesmos passos. No domingo seguinte, como tradição mensal, Ana visitou a mãe. O apartamento de Mariana era um museu de lembranças da carreira internacional, fotografias com autoridades, presentes de dignitários e, claro, a coleção de chás raros. A jovem observou a mãe preparando o chá ao longo com a precisão de um ritual. Você tinha tanto potencial, Ana, Mariana comentou enquanto a água fervia. Cresceu em embaixadas, domina 3 idiomas. E agora limpa quartos para pessoas que nem notam sua existência. Exceto Dona Lúcia, Ana respondeu, aceitando a xícara fumegante. Ela me vê, mãe, e o que estamos fazendo é importante. A conversa esquentou quando Mariana mencionou os sacrifícios que fizera para dar à filha uma educação internacional. Ana sentiu as lágrimas brotarem enquanto explicava que seu trabalho no hotel não era apenas um emprego, era uma escolha. Quando ajudo Lúcia, uso tudo o que aprendi com você. O mandarim, sensibilidade cultural, até mesmo a diplomacia para navegar conflitos. Estou honrando o nosso passado, não o rejeitando. O aroma do chá pairava entre elas, como uma ponte invisível conectando gerações. Mariana fitou a filha com novos olhos,
reconhecendo a determinação que ela mesma possuía aos 20 e poucos anos. Talvez eu esteja presa ao que imaginei para você, admitiu a ex-diplomata segurando a mão da filha, mas nunca quis que se sentisse diminuída, naquele momento entre sorviços de Shaolong e confidências há muito guardadas. Ana compreendeu que poderia traçar seu próprio caminho sem abandonar suas raízes. Sua herança cultural não era um fardo, mas uma ferramenta poderosa para ajudar Lúcia e transformar o hotel. Ao se despedir, Ana abraçou a mãe com renovada confiança. Vou te fazer orgulhosa, mas do meu jeito, prometeu, sabendo que a verdadeira diplomacia começava em casa, com a coragem de ser autêntica. Helena Costa estava limpando o corredor, quando viu 3 homens de terno entrando no quarto de Lúcia Costa. Seu instinto soou alarme. Aqueles não eram hóspedes nem funcionários autorizados. Sem pensar 2 vezes, a camareira pegou seu carrinho e entrou rapidamente no quarto ao lado, onde Lúcia havia deixado uma pasta com documentos importantes sobre a ala Fênix. Com o coração acelerado, Helena escondeu os papéis dentro do uniforme. Minutos depois, os homens saíram do quarto, frustrados por não encontrarem o que procuravam. Quando a camareira entregou os documentos salvos para Lúcia, a milionária a abraçou com lágrimas nos olhos. Por que me ajudou depois de tudo o que aconteceu? Perguntou Lúcia, lembrando das acusações anteriores. Porque também sei o que é ser julgada injustamente. Respondeu Helena, revelando que suas dívidas eram resultado de tratamentos médicos para sua mãe idosa. A notícia do ato corajoso da funcionária se espalhou rapidamente pelos corredores do hotel majestoso. Outros camareiros, recepcionistas e até garçons, que antes fingiam não entender Lúcia, começaram a repensar suas atitudes. Paulo, o vigia noturno, confessou a Ana Santos que se sentia envergonhado por ter ignorado situações de preconceito no passado. Nunca é tarde para fazer a coisa certa, disse Ana, apertando o ombro do colega, com gentileza. Carlos Oliveira, pressionado pela repercussão positiva da atitude de Helena e pela crescente solidariedade entre os funcionários, anunciou uma série de treinamentos de sensibilidade cultural para toda a equipe. Amanda Ferreira, da Sociedade Histórica, foi convidada para conduzir as primeiras sessões, trazendo exemplos de como a diversidade cultural enriquecia a história de São Paulo. Durante o primeiro treinamento, Helena compartilhou sua experiência. Eu tinha medo de perder meu emprego, mas percebi que minha dignidade valia mais. E no final ganhei algo muito mais valioso. Os funcionários que antes cochichavam pelos cantos agora se aproximavam de Lúcia com genuíno interesse em sua história. Um recepcionista pediu desculpas por ter fingido não entender seu pedido no primeiro dia. Uma garçonete aprendeu a servir chá da maneira tradicional chinesa. O hotel, que sempre se orgulhara de seu luxo material, descobria que o verdadeiro luxo estava no respeito e na empatia. Helena, antes vista com desconfiança, tornara-se um símbolo de coragem e integridade. Sua transformação de suspeita a heroína inspirou uma onda de mudanças que nenhum memorando administrativo jamais conseguiria. Como Lúcia comentou para Ana, enquanto observavam o saguão agora acolhedor, às vezes é preciso apenas uma pessoa para mudar tudo. O relógio do hotel majestoso marcava quase meia-noite, quando Paulo Santos surgiu no corredor do 3º andar. O vigia noturno olhou para os lados, certificando-se de que ninguém o observava, antes de se aproximar de Ana, que terminava seu turno. Preciso falar com você, sussurrou Paulo, com os olhos inquietos. É sobre Dona Lúcia. Ana sentiu um calafrio. Desde o sumiço dos documentos, ela desconfiava de todos. O homem tirou do bolso um pequeno embrulho de pano. Estas chaves abrem compartimentos no subsolo que nem o Sr. Carlos conhece, explicou, revelando um maço de chaves antigas e enferrujadas. Faz anos que carrego isso comigo, esperando o momento certo. Paulo confessou que testemunhara inúmeras injustiças nos 17 anos, trabalhando no hotel. Quando viu Lúcia Costa sendo tratada com desdém, algo dentro dele despertou. Meu pai trabalhou aqui quando a ala Fênix ainda funcionava. Ele me contou histórias sobre uma senhora chinesa que desenhou tudo.
mas nunca recebeu o crédito. Ana segurou as chaves com cuidado, sentindo o peso da história em suas mãos. Por que está me ajudando agora? Perguntou, ainda cautelosa. Porque estou cansado de me esconder, respondeu o vigia, com a voz embargada. Tenho uma filha da sua idade. Quero que ela se orgulhe do pai que tem. Na manhã seguinte, Ana e Lúcia desceram ao subsolo, seguindo as instruções detalhadas que Paulo havia deixado. O local cheirava a mofo e abandono. A camareira inseriu a maior das chaves numa fechadura, quase invisível atrás de uma estante antiga. A porta rangeu, revelando uma sala pequena repleta de caixas empoeiradas. Lúcia ofegou ao abrir a primeira delas, encontrando mapas detalhados da ala Fênix, com anotações em mandarim. É a caligrafia da minha avó, sussurrou ela, com lágrimas nos olhos. Nas horas seguintes, as duas mulheres descobriram um tesouro, fotografias da inauguração, mostrando a avó de Lúcia ao lado de arquitetos, cartas trocadas com fornecedores de materiais chineses, e até mesmo um diário detalhando cada decisão de desenho. Isso muda tudo, disse Ana, organizando cuidadosamente os documentos. A diretoria não poderá mais negar. Enquanto subiam de volta, Lúcia apertou o pingente de jade contra o peito. Sua avó finalmente terá a justiça, comentou Ana. Graças a pessoas como você e Paulo, respondeu Lúcia, pessoas que entendem que reparar o passado é a única forma de construir um futuro digno. Do outro lado do hotel, Carlos Oliveira recebia uma ligação que o deixaria em alerta. Novas evidências haviam surgido, e desta vez seria impossível enterrá-las novamente. Ana estava organizando os documentos no quarto de Lúcia, quando ouviu batidas firmes na porta. Carlos Oliveira, com seu terno impecável e sorriso calculado, pediu para entrar. O gerente fechou a porta com cuidado e, sem rodeios, colocou um envelope sobre a mesa. 20 mil reais, em dinheiro vivo. Sem rastros, disse ele, ajustando a gravata. Você entrega os documentos originais, some com aquele pendrive e diz a dona Lúcia que foi um roubo. Simples assim. Ana Santos olhou para o envelope e depois para o homem à sua frente. O suor escorria pela têmpora de Carlos, enquanto ele esperava uma resposta. A camareira sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura firme. O senhor realmente acha que eu trairia meus princípios por dinheiro? Perguntou ela, empurrando o envelope de volta. O gerente mudou de tática. Sua voz, antes sedutora, ganhou um tom ameaçador. Pense bem, Ana. Você é apenas uma camareira. Quantas portas se fecharão para você depois que eu espalhar que roubou hóspedes? Quem acreditará na sua palavra contra a minha? Ela engoliu seco, mas não recuou. Muita gente, Carlos, mais do que você imagina. Quando o gerente saiu, batendo a porta com força, Ana percebeu que suas mãos tremiam. Mesmo assim, algo havia mudado dentro dela, uma força que nem sabia que possuía. Na manhã seguinte, durante o café dos funcionários, Ana compartilhou o ocorrido com Helena. A notícia correu como fogo entre os corredores do hotel majestoso. Para a surpresa de todos, Paulo Santos, o vigia noturno, revelou que Carlos havia ordenado o problema técnico nas câmeras de segurança na noite do sumiço dos documentos. Uma recepcionista nova confessou ter visto Rafael Martins mexendo no sistema de vigilância. Um garçom admitiu ter ouvido conversas suspeitas entre o jornalista e o gerente. Eles estão com medo de vocês, disse Helena a Ana, enquanto ambas observavam o movimento em comum entre os funcionários. Você mostrou que é possível enfrentar o sistema. Quando Lúcia Costa chegou ao saguão naquela tarde, foi recebida por Amanda Ferreira, que trazia notícias surpreendentes. 3 membros do conselho haviam solicitado uma reunião extraordinária após receberem denúncias anônimas sobre manipulação de prova. O hotel está mudando, comentou Amanda, observando funcionários trocando informações discretamente. E tudo porque você teve coragem quando ninguém mais teve. Ana sorriu, sentindo-se pela primeira vez, não apenas como uma peça na engrenagem do hotel, mas como alguém capaz de transformar aquele lugar. O dia da apresentação ao conselho chegou. No salão principal do hotel majestoso,
Lúcia Costa organizou cuidadosamente todas as evidências sobre a mesa de morno. O pingente de jade brilhava sob a luz dos lustres, cercado por fotografias antigas, plantas arquitetônicas e o livro de registros com as anotações em mandarim. Cada item contava um pedaço da história que havia sido silenciada por décadas. Os 12 membros do conselho entraram em fila, com expressões sérias. Carlos Oliveira parecia desconfortável, ajustando repetidamente a gravata enquanto lançava olhares nervosos para Amanda Ferreira, que trazia uma pasta repleta de documentos da Sociedade Histórica. Ana Santos permaneceu ao lado de Lúcia, pronta para traduzir quando necessário. A camareira havia trocado o uniforme por um conjunto elegante, emprestado por Helena, que aguardava ansiosa na porta junto com outros funcionários curiosos. Senhoras e senhores, começou Lúcia, sua voz firme apesar da emoção, hoje não estou aqui apenas como uma hóspede, mas como guardiã de uma história que pertence tanto à minha família quanto a este hotel. Ela alternava entre português e mandarim, enquanto Ana traduzia com precisão. A milionária narrou como sua avó, uma arquiteta chinesa que imigrou para o Brasil na década de 40, havia projetado a La Fênix inteira, incorporando elementos de Feng Shui, que tornaram o espaço mundialmente reconhecido. Estas são as plantas originais, explicou, mostrando os desenhos amarelados. E aqui a assinatura de minha avó, que combina perfeitamente com os ideogramas gravados no pingente de família. Amanda levantou-se para apresentar sua análise. A Sociedade Histórica confirma a autenticidade destes documentos. As técnicas de construção descritas são consistentes com o período e com a formação da senhora Meilin Costa. Carlos tentou intervir mencionando custos de restauração e questões burocráticas, mas foi silenciado quando Paulo, o vigia, entrou com um baú antigo encontrado no subsolo, contendo mais provas incontestáveis da autoria do projeto. A votação começou 7 votos a favor, 5 contra, o suficiente para aprovar a restauração oficial da La Fênix como patrimônio cultural, reconhecendo finalmente a contribuição da família Costa. Lúcia não conteve as lágrimas quando o presidente do conselho anunciou a decisão. Ana segurou sua mão, compartilhando aquele momento de justiça restaurada. Na porta, Helena e os outros funcionários aplaudiram, enquanto Carlos retirava-se apressadamente da sala. Minha avó dizia que a verdade é como água, sempre encontra um caminho, sussurrou Lúcia em mandarim, olhando com gratidão para Ana. E você foi o caminho que a verdade encontrou. A reportagem sobre a descoberta da verdadeira história da La Fênix correu rapidamente pelos jornais de São Paulo. Em poucos dias o Hotel Majestoso, antes conhecido apenas por seu luxo impessoal, transformou-se em um ponto de interesse cultural da cidade. Turistas e paulistanos formavam filas no saguão, ansiosos para conhecer o espaço que havia permanecido esquecido por décadas. Dona Lúcia Costa, que semanas antes era tratada com indiferença e até desprezo, agora era recebida com reverências pelos mesmos funcionários que antes a ignoravam. Carlos Oliveira, visivelmente constrangido, mas pragmático, instruiu toda a equipe a tratar a milionária com deferência especial. A mudança de atitude era tão evidente que arrancava sorrisos discretos de Ana sempre que passava pelo balcão da recepção. Não é pelo dinheiro que me respeitam agora, comentou Lúcia, enquanto tomava chá com Ana, numa tarde de domingo. É porque finalmente entendem que minha família tem raízes aqui, que contribuímos para a história desta cidade. O aroma de jasmim agora permeava os corredores que levavam à La Fênix. As paredes laqueadas em vermelho vibrante haviam sido restauradas conforme os desenhos originais encontrados no livro de registros. Cada detalhe das lanternas de papel aos painéis entalhados com fênix douradas as contava uma história de resistência e beleza. Amanda Ferreira organizou visitas guiadas onde compartilhava não apenas a história arquitetônica do espaço, mas também a jornada de Lúcia e sua avó. Helena, agora promovida a supervisora do setor de hospedagem, fazia questão de acompanhar pessoalmente os grupos, acrescentando detalhes sobre como a busca pela verdade havia transformado o ambiente de trabalho. Este não é apenas um hotel de luz, explicava Helena aos visitantes. É um lugar onde aprendemos que respeito e dignidade devem ser oferecidos a todos,
independentemente de idioma ou origem. Nas tardes de quinta-feira, Lúcia passou a oferecer cerimônias tradicionais do chá, com Ana como intérprete. O evento, inicialmente planejado como uma experiência exclusiva, tornou-se tão popular que precisou ser transferido para o salão principal. Moradores locais se misturavam a turistas estrangeiros, todos unidos pelo desejo de conhecer não apenas a tradição, mas a história de coragem que agora ecoava por todo o estabelecimento. Paulo, o vigia, sorria discretamente ao observar o movimento crescente. Quando questionado por um visitante curioso sobre o que havia mudado no hotel, respondeu simplesmente: aprendemos a enxergar além das aparências. Isso, meu amigo, vale mais que qualquer reforma. A ala fênix resplandecia sob a luz dourada do entardecer. Painéis vermelhos laqueados refletiam os últimos raios de sol que entravam pelas janelas ornamentadas, enquanto o aroma de incenso e chá de jasmim preenchia o ambiente. Dona Lúcia Costa, vestida em um quipau tradicional azul celeste, posicionou-se no centro do salão restaurado, seu pingente de jade brilhando contra o tecido. Ana Santos permanecia ao seu lado, elegante em um vestido preto simples, mas com um broche de fênix emprestado por Lúcia. Convidados importantes ocupavam cada espaço disponível, representantes culturais, jornalistas, funcionários do hotel e curiosos que haviam acompanhado a história pelos noticiários. Minha avó dizia que o chá não é apenas uma bebida, mas um momento de conexão entre mundos. Começou Lúcia em mandarim, sua voz embargada pela emoção. Ana traduzia cada palavra com fluência e emoção, transformando o monólogo em uma ponte entre cultura. A camareira movimentava-se com desenvoltura entre os idiomas, explicando aos presentes o significado de cada gesto que Lúcia executava na cerimônia: o aquecimento da água, a lavagem das xícaras, a medida exata das folhas. Quando servimos aos outros antes de nós mesmos, honramos o caminho da harmonia, traduziu ela, enquanto a milionária servia a primeira xícara para Amanda Ferreira, que havia sido fundamental na validação das provas históricas. Carlos Oliveira, visivelmente desconfortável, recebeu sua xícara com um aceno constrangido. O gerente parecia menor agora, diminuído pela grandeza do momento que tentara impedir. Paulo observava tudo da entrada, orgulhoso de ter contribuído para aquele desfecho. Quando a cerimônia chegou ao fim, Helena Costa deu um passo à frente, segurando um envelope, não vermelho como o que causara desconfiança meses antes, mas branco, símbolo de novo começo. A funcionária, que quase perdera seu emprego por suspeitas infundadas, desdobrou uma folha de papel com mãos trêmulas. Em nome de todos que trabalham neste hotel, queremos agradecer por nos ensinar que dignidade não tem idioma. Leu ela, sua voz ganhando força a cada palavra. A senhora não apenas recuperou a história de sua família, mas devolveu a nossa própria humanidade. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lúcia, enquanto a jovem continuava: aprendemos que respeito não é um luxo reservado a poucos, mas um direito de todos. A luta da senhora mudou não apenas estas paredes, mas também nossos corações. Quando Helena terminou, um silêncio reverente tomou conta do salão, quebrado apenas pelo tilintar suave das xícaras de porcelana. Duas mulheres de mundos tão distantes haviam criado, naquele espaço renovado, um novo tipo de lar, onde ninguém mais precisaria sentir-se estrangeiro. Lúcia Costa observava o pôr do sol, através das janelas da ala fênix, o dourado do entardecer refletindo nos painéis vermelhos que sua avó havia idealizado décadas atrás. Seus dedos acariciavam o pingente de jade, agora não mais um simples adorno, mas um símbolo de vitória. Finalmente sentia que havia cumprido sua promessa. O legado de sua família estava restaurado e reconhecido por todos. Vovó estaria orgulhosa, murmurou para si mesma em mandarim, enquanto arrumava delicadamente os objetos na mesa de chá. Do outro lado do hotel, Ana Santos organizava seus documentos de inscrição para o curso de Relações Internacionais na USP. As economias guardadas durante anos de trabalho como camareira finalmente teriam um propósito maior. Ela sorriu ao lembrar da conversa com sua mãe na semana anterior, quando a ex-diplomata, com lágrimas nos olhos, havia lhe entregue alguns livros antigos para ajudar nos estudos.
Você construiu pontes que eu jamais imaginei possíveis, dissera a mãe. O hotel majestoso havia se transformado completamente. Onde antes reinava a indiferença, agora floresciam iniciativas de inclusão cultural. Carlos, após resistência inicial, acabou reconhecendo que a mudança trouxera benefícios inesperados. O estabelecimento ganhara destaque internacional como exemplo de preservação histórica e respeito à diversidade. Na recepção, funcionários recém-contratados aprendiam frases básicas em mandarim, espanhol e inglês. Helena, agora promovida a supervisora de hospedagem, conduzia o treinamento com a mesma dedicação que demonstrara ao defender Lúcia nos momentos mais críticos. Cada hóspede carrega uma história que merece ser ouvida, explicava ela aos novatos, repetindo as palavras que tantas vezes ouvira da milionária. Numa tarde tranquila, Lúcia convidou Ana para um chá especial. Entre goles da bebida aromática, a jovem revelou seus planos acadêmicos. A senhora sorriu, tirando do bolso um envelope vermelho, não mais visto com desconfiança, mas reconhecido como símbolo de bênção. Para seu futuro, disse Lúcia, entregando um baú tradicional, não como pagamento, mas como investimento em alguém que transformou minha luta em nossa vitória. Ana aceitou o presente com reverência, compreendendo que algumas tradições transcendem culturas quando carregam respeito genuíno. O hotel, antes palco de hostilidade, agora abrigava histórias de reconciliação que ecoavam pelos corredores, provando que mesmo os espaços mais frios podem se transformar quando as pessoas decidem enxergar além das aparências. Apesar da vitória, nem tudo eram flores no hotel majestoso. Algumas cicatrizes demorariam a sarar completamente. Lúcia Costa notava os olhares de desconfiança que ainda recebia de parte da equipe, especialmente dos funcionários mais antigos que haviam trabalhado diretamente com os administradores anteriores. Durante o café da manhã, Ana percebeu um grupo de garçons cochichando enquanto observavam a mesa onde Lúcia tomava seu chá. A camareira aproximou-se discretamente, captando fragmentos de conversas onde questionavam se tudo não passava de uma história inventada por uma estrangeira rica. Algumas pessoas precisam de tempo para aceitar mudanças, comentou Ana ao sentar-se junto à amiga, mas cada dia é uma nova oportunidade para mostrarmos que a verdade vale a pena. Helena, que agora supervisionava a limpeza da ala Fênix, relatou que encontrara um bilhete anônimo com palavras ofensivas preso à porta do quarto principal. Em vez de esconder o incidente, levou o papel diretamente a Amanda Ferreira, que organizou uma reunião emergencial com todos os departamentos. Não podemos fingir que o preconceito desapareceu magicamente, declarou a diretora do patrimônio, encarando cada pessoa presente, mas podemos escolher que tipo de instituição queremos ser daqui para frente. Paulo, o vigia que antes se escondia nas sombras, agora compartilhava histórias sobre a construção original do hotel com os visitantes curiosos. Sua voz, antes silenciada pelo medo, tornava-se parte importante da nova narrativa do lugar. Numa tarde chuvosa, Lúcia encontrou Ana contemplando a cidade pela janela da suíte. "Sabe o que mais me preocupa?" perguntou a jovem. "Que depois que eu e você não estivermos mais aqui, tudo volte a ser como antes." A mulher mais velha sorriu, tirando seu pingente de jade do pescoço e colocando-o nas mãos de Ana. "Por isso precisamos deixar nosso legado em boas mãos. A verdade é como este jade pode ser enterrada por anos, mas nunca perde seu valor." Juntas, criaram um pequeno ritual. A cada semana, convidavam um funcionário diferente para uma cerimônia do chá na ala Fênix. Ali, entre aromas e tradições, as histórias eram compartilhadas, os medos dissipados e as pontes reconstruídas. "Prometo que nunca deixarei sua história ser esquecida novamente", disse Ana, segurando firmemente as mãos de Lúcius. "E eu prometo que sua coragem será lembrada por gerações", respondeu a mulher mais velha, com lágrimas nos olhos. "Juntas, somos mais fortes que qualquer tempestade." O som da chuva voltou a tamborilar nas janelas do hotel majestoso,
marcando o fim de um ciclo e o início de outro. Sentada em uma poltrona de veludo vermelho na recém-restaurada Ala Fênix, Lúcia Costa observava as gotas escorrerem pelo vidro, enquanto segurava seu pingente de jade entre os dedos. O aroma suave do chá de jasmim preenchia o ambiente, misturando-se ao cheiro da madeira laqueada dos painéis vermelhos que sua avó havia projetado décadas atrás. Ana Santos entrou silenciosamente, trazendo uma bandeja com petiscos tradicionais. A jovem camareira, agora promovida a coordenadora cultural do hotel, sorriu ao ver o olhar sereno da milionária. Parece que foi ontem que nos conhecemos naquele corredor, comentou Ana, acomodando-se ao lado dela. Lúcia assentiu, seus olhos brilhando com emoção. Quem diria que uma única frase em mandarim mudaria tudo? Pela janela, podiam ver Carlos Oliveira recebendo novos hóspedes no saguão. O gerente, embora ainda formal, agora se esforçava visivelmente para acolher visitantes de todas as origens. Helena passava pelo lobby carregando toalhas, não mais cabisbaixa, mas com a postura de quem encontrou dignidade em seu trabalho. Amanda ligou hoje cedo, disse a camareira, servindo mais chá. A Sociedade Histórica quer fazer um documentário sobre sua avó e a influência da arquitetura chinesa em São Paulo. Do lado de fora, turistas e moradores locais formavam uma pequena fila para conhecer a história da Ala Fênix. Paulo, o vigia, agora guiava os visitantes com orgulho, contando sobre as chaves antigas e os segredos que quase se perderam no tempo. Sabe o que mais me emociona? Lúcia perguntou, olhando para os painéis onde fotografias de sua avó agora estavam expostas. Não é apenas o reconhecimento do legado da minha família. É ver como uma única voz, quando corajosa o suficiente para falar, pode transformar um lugar inteiro. Ana sorriu, lembrando-se do bilhete de tradução que havia causado tanto alvoroço. Às vezes, a língua que precisamos entender não é apenas a que falamos, mas a da empatia. A chuva continuava lá fora, mas dentro da Ala Fênix, o calor humano prevalecia. Cada visitante que entrava não era apenas um hóspede, mas tornava-se parte de uma história que atravessou gerações, oceanos e preconceitos. No fim, tudo havia mudado, porque no momento em que ninguém quis ouvir, uma voz inesperada falou na língua que todos precisavam entender, não apenas o mandarim, mas a linguagem universal do respeito e da coragem. E enquanto o sol começava a romper entre as nuvens, lançando um brilho dourado sobre os painéis vermelhos, Lúcia e Ana sabiam que algumas histórias, como a delas, nunca realmente terminam, apenas se transformam em novos começos.